Quando eu nasci, ficou tudo como estava. Nem homens cortaram veias, nem o sol escureceu, nem houve estrelas a mais. Somente, esquecida das dores, a minha mãe sorriu e agradeceu. Quando eu nasci, não houve nada de novo, senão eu. Diz-se que não há acasos, que tudo está pré-determinado, que tudo ocorre segundo uma lei, uma ordem e uma sequência inexoráveis. Um fatalismo que nos conduz por caminhos que desconhecemos e não controlamos. Mas, por vezes, ocorrem situações difíceis de explicar, como esta cascata de acasos que me levaram ao conhecimento de Sebastião da Gama. Tudo começou no mês de abril. Para ser mais preciso, no dia 10. À data desconhecia que era o dia de nascimento de Sebastião da Gama. A tarde ia a meio quando aconteceu o primeiro acaso desta demanda extraordinária. Entrei numa alameda frondosa de um jardim que costumo frequentar. Ao abeirar-me de um banco, encontrei um livro, de certo perdido por alguém que ali estivera a lê-lo. O título, azul e em maiúsculas, sobre capa branca, despertou-me logo a atenção. Serra Mãe, de Sebastião da Gama. Curioso, folheei o livro, abrindo-o numa página ao acaso. Sempre o acaso. Os meus olhos fixaram-se no poema Soneto do Tempo Perdido. Passo às vezes os dias distraído de mim. Vou ao café, vou conversar e não paro um segundo a escutar o que terá cá dentro acontecido. Vivo a vida dos outros esquecido de que o meu fado é mais do que passar. Ah, bem sei eu que vim para contar a minha alma plena de sentido. Fiquei tocado pela beleza sutil, pela ternura e pela suave musicalidade do poema. Com as frases poéticas a acariciar-me, doces e brandas como o mel, acudiu-me a ideia que já as ouvira em qualquer lado. Vivo a vida dos outros esquecido, de que o meu fado é mais do que passar. Ah, bem sei que vim para contar a minha alma plena de sentido. Sim, já ouvi estas palavras e acabava de me lembrar onde. Num CD de uma banda chamada Evox. Um segundo acaso acabara de ocorrer. Uma via que me ia aproximando do poeta.
saí do jardim tocado por um leve sobressalto. Num repente, 1000 pensamentos e lembranças começavam a aflorar ao meu espírito. Recuei aos felizes tempos de escola e sim, uma vaga lembrança de ilusão ao poeta veio até mim. Vindas da névoa do tempo, começam a avivar-se imagens da minha professora de português a falar sobre um poeta que bebia a sua inspiração na mágica e inspiradora Serra da Arrábida. Sim, Sebastião da Gama não me era de todo estranho. Que distraído sou! Pois, se até há uma escola em Setúbal com o nome dele, mas que nunca relacionei com o autor deste livro que me veio parar às mãos. Que sortilégio é este que trouxe à minha vida um poeta desconhecido? Quem é? Quem foi este poeta? Onde viveu? Onde escreveu? Porque escolheu a Arrábida como fonte de inspiração. Ao chegar a casa fui procurar o CD. Perdido entre tantos que o vi apenas uma vez, e enquanto me envolvia na corrente dócil de temas musicais de sonoridade fortemente melódica, ascética e intimista, fui lendo a ficha técnica. E lá estava a menção ao amigo que me fizera chegar o CD. O pintor Nuno David, que de parceria com outro pintor, Eduardo Carcajeiro, pintara a tela que emoldurava a capa do disco. Há muito que não o via, nem falava com ele. Telefonei-lhe, contei-lhe a história do acaso do encontro com o livro. Olha que coincidência, disse-me o Nuno. Em 2022, passam 70 anos sobre a morte de Sebastião da Gama e preparo-me de parceria com o meu amigo Eduardo Carcajeiro para iniciar uma pintura inspirada em Sebastião da Gama. Fiquei perplexo. Parecia que uma linha vinha traçando um caminho na ambiguidade das cordas do tempo. Guiado por ela, aproximava-me de um poeta que desconhecia por completo, mas que uma força desconhecida me impelia a conhecer. Surgirá para ser descelebrada só por ter burlado a minha sina, só por ter burlado a minha sina. Oh, 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 oh.
Encontrámos-nos no seu ateliê de pintor. Lá estava a tela já iniciada e inundada de sentido, de luz e cor, pelos mesmos autores da tela que servira de capa ao disco da banda Evox. Falámos de Sebastião da Gama, do homem singular que ele queria transpor para a tela. Falou-me de um poeta das coisas simples, da natureza, do amor, da paixão, da vida. De um homem com urgência de semear a sua poesia, pois vivia já à pressa que acometa os que pressentem que o tempo não joga a seu favor. Meu caminho é por mim fora, até chegar ao fim de mim, a encontrar-me com Deus. Mas lá no fim eu vou sentir-me tão outro, tão igual ao Senhor Deus que ali mora, que hei de ficar convencido de que afinal só tu, Senhor, lá estás, e que eu fiquei para trás, de cansado ou de perdido, no meu caminho comprido. Fiquei colado às palavras dele e a minha ânsia de conhecer o poeta aumentou. O quadro que emoldura a capa do disco está exposto em Azeitão, terra do poeta, na recém-criada Casa Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama. Disse-me o Nuno. Joana Luísa? Perguntei. Sim, a mulher que Sebastião da Gama amou e com quem casou, acrescentou o Nuno. A mulher que me inspirou e acompanhou em vida e que preservou a sua memória quando a morte o levou precocemente, tinha Sebastião da Gama 27 anos. Se queres aprofundar o conhecimento do poeta, deves visitar a Casa Memória em Azeitão, dedicada à sua obra. O livro levou-me ao disco, o disco levou-me ao Nuno e o Nuno ao lugar mais capaz de me iniciar no conhecimento de Sebastião da Gama. As coincidências não paravam de ocorrer. Como se o acaso, que nunca abre duas vezes a mesma porta, tivesse trocado as voltas a si mesmo e, na sua desorientação, me levasse pelo caminho certo. Fui visitar a Casa Memória Joana Luísa e Sebastião da Gama em Azeitão. A casa, propriedade de Joana Luísa, foi deixada por disposição testamentária à Associação Cultural Sebastião da Gama, com o objetivo de se tornar um espaço de divulgação da obra do poeta.
Comecei por visitar o primeiro módulo da Casa da Memória, situado no piso térreo, onde se pode apreciar objetos pertencentes a Joana Luísa e a Sebastião da Gama, para além de documentação fotográfica, biográfica e audiovisual. Sebastião Artur Cardoso da Gama nasceu em Vila Nogueira de Azeitão a 10 de abril de 1924 e morreu em Lisboa a 7 de fevereiro de 1952, com 27 anos de idade, vítima de tuberculose óssea e de meningite renal. A sua vida foi breve, mas preenchida. Leu, viajou, lecionou e deixou uma obra de grande importância no contexto da poesia moderna portuguesa. Os primeiros 3 livros publicados foram de poesia: Serra Mãe, em 1945, Cabo da Boa Esperança, em 1947, e Campo Aberto, em 1951. Póstumamente foram publicadas as obras Pelo Sonho é que Vamos, em 1953, Diário, de 1958, Itinerário Paralelo, 1967, e O Segredo é Amar, 1969. Sebastião da Gama licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras de Lisboa em 1947. Foi professor em Lisboa, na Escola Industrial e Comercial Veiga Beirão, em Setúbal, na Escola Industrial e Comercial, atual Escola Secundária Sebastião da Gama, e em Estremoz, na Escola Industrial e Comercial Local, cidade onde o seu nome ficaria mais tarde ligado à atual Escola Básica Sebastião da Gama, EB23, de Estremoz. Subi depois ao primeiro andar, onde se guarda o espólio do Centro de Documentação, a biblioteca e todas as edições da obra de Sebastião da Gama. A deambulação por um espaço onde se respira o aroma subtil da poesia levou-me a imagens vivazes pela vida e obra de poeta, numa viagem aliciante, pincelada com as infinitas tonalidades da sua poesia. Ali está bem viva a experiência extraordinária do poeta, enquanto professor, e do inovador método de ensino que levou para as escolas onde lecionou, em Lisboa, Setúbal e Estremoz. Tens muito que fazer. Não, tenho muito que amar. Não entendo ser professor de outra maneira. E não me venham dizer que isso assim cansa e mata. Morrer-se sempre se morre. E à minha maneira tem-se a consolação de não ser em vão que se morre de cansaço. Enchi-me de alegria ao vislumbrar a tela Pelo Sonho é que Vamos, de Eduardo Carcajeiro e Nuno Davi, pintada em 2011 no decurso de um concerto do Grupo Evox sobre poesia de Sebastião da Gama. Fiquei capturado pela tocante história de amor vivida por Joana Luísa e Sebastião da Gama. Uma história de amor que se perpetuou para além do desaparecimento do poeta. Como se a poesia que acompanhou o nascer daquele amor se imortalizasse
e unisse aquelas duas almas enamoradas num tempo para além do tempo. Num espaço em que as palavras vividas continuassem a ressoar e se eternizassem e cristalizassem em palavras escritas. O poeta continuou vivo nos seus poemas, tornados com o seu desaparecimento imortais, mas também pela chama nunca apagada de um amor que criou uma ligação indelével entre o Criador inspirado e a sua musa dedicada. Uma união que fez com que o tempo se dilatasse, como se os dois, unidos por uma cumplicidade inquebrantável, inoculassem vida um no outro. Aconchega-te, amor, em minha vida. Entra na minha vida e fica lá, sem ocupar lugar. Que eu te não veja com os olhos, querida, que não sinta sequer que tu ficaste, mas adivinhe que sem ti ali, à minha vida, quarto onde entraste, nem ao menos podia chamar vida. Numa manhã de sol radioso, meti-me no carro a caminho da Serra da Rábida. Agora que já conhecia melhor o poeta, que já o vivenciava através dos seus belos e inspirados poemas, precisava de ir até ao cimo da serra e quedar-me por lá, tentando aprender de onde se desprendia o chamamento que o inspirou. Parei num daqueles miradouros que nos transportam para um delicado paraíso pincelado de verde e azul. Em meio daquele silêncio,
feito de murmúrios suaves da respiração da serra que se desentranham do seu manto verde, imaginei o poeta saboreando os aromas do rosmaninho, do tomilho e da alfazema, inebriando os sentidos do azul translúcido do céu que se une ao azul profundo do oceano. Imaginei o poeta escrevendo, quem sabe, num daqueles poisos da serra. O murmúrio é a alma de um poeta que se finou e anda agora à procura pela serra da verdade dos sonhos que na terra nunca alcançou. E outros murmúrios de água escuto mais além. Os poetas embalam sua mãe que um dia os embalou. Sebastião da Gama, poeta da Rábida? Sim, mas sobretudo poeta do mundo. A Rábida já tinha atraído outro grande poeta, Frei Agostinho da Cruz, que levou a poesia e a espiritualidade para a serra e enclausurou-se no seu seio, num despojamento absoluto. Na solidão da Rábida, falou a Deus, interrogou, interpelou e vivenciou o grande mistério do seu silêncio. E Deus ficou lá com ele, disseminado no céu e no mar, nas plantas, nos animais, na grandiosidade da paisagem. Sebastião da Gama bebeu a poesia e a espiritualidade da serra, mas libertou-a para o mundo, disseminando-a, fazendo-a sair do seu invólucro académico, usando uma linguagem simples e acessível. O Deus de Sebastião da Gama não ficou encarcerado na serra. Desceu nos seus poemas até aos mortais que vivem na espuma dos dias a tragédia da condição humana. Regresso, nem triste, nem alegre, receoso. E o marulhar das ondas é o mesmo, a mesma cor do mar. A maresia tem sobre mim o mesmo sortilégio, e o mato cheira como dantes. Fala comigo como dantes, reza, escuta, e o perfil da montanha, como dantes, adoça-se no escuro. E é um canto da noite recolhido, mudo de tão feliz o adolescente. Diz-se que não há acasos, que tudo está pré-determinado, que tudo ocorre segundo uma lei, uma ordem e uma sequência imutáveis. Mas esta sucessão de acontecimentos que me levaram ao conhecimento de Sebastião da Gama parece contrariar essa fatalidade. Aqui, no forte de Santa Maria da Rábida, para onde Sebastião da Gama foi viver aos 14 anos por conselho médico que recomendava usar de as praias da Rábida a um jovem que já padecia de um mal que o haveria de levar na flor da idade, o sentimento de proximidade com o poeta atinge o seu auge. Sentes a presença do poeta nos terraços panorâmicos da fortaleza, com vista para o Portinho e para a sua querida Pedra da Anixa, com toda aquela imensidão oceânica pela frente, respaldada pelos contrafortes da Serra-Mãe, por onde se embrenhava, explorando caminhos e trilhos.
Aqui, nesta Arrábida, que foi fonte de inspiração para Sebastião da Gama e que continua a atrair com a sua magia telúrica o melhor que existe na natureza humana, eu sinto que, à semelhança do seu belo poema itinerário, eu fiz uma caminhada por mim fora e encontrei-me, não com Deus, mas com Sebastião da Gama. Ou talvez me tenha também cruzado com o Criador, esse grande desconhecido, infindo e longínquo, mas tão próximo nos versos do poeta. Era um murmúrio longo de ondas mansas, um cochichar de estrelas curiosas, um concerto de grilos tresnoitados. Mais presente que tudo, aquele enorme silêncio religioso, imagem pura dos ouvidos atentos do poeta.